Graça e paz, meus amados irmãos. Bom, eu estou aqui de volta para dar sequência a esses breves estudos sobre o jejum e a oração. Lembrando que nós continuamos, como igreja, orando e fazendo jejuns em favor da pandemia, desse caos, dessa calamidade que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria que você aproveitasse essas breves orientações e pudesse praticar isso na sua vida. Hoje eu queria trazer Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 21, que conta a seguinte história. Quando chegaram, Jesus, João, Pedro e Tiago, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Bom, essa passagem ela trata claramente de uma questão, de uma situação de batalha espiritual, uma expulsão de um demônio. Jesus estava com aqueles 3 discípulos no Monte da Transfiguração, e quando ele voltou, havia essa situação do menino, que popularmente era chamado de lunático, como se fosse um esquizofrênico, uma coisa assim, mas o problema dele não era de saúde, o problema dele era espiritual. Os 9 discípulos, ou menos, os que ficaram, não souberam lidar com a situação. Talvez não tiveram discernimento de que aquilo se tratava de uma doença espiritual, ou, o que é mais provável, eles compreenderam que se tratava de um demônio, mas não conseguiram. Tá? E na prática, conforme temos experiência com esse tipo de situação, percebemos que, de fato, existem possessões e possessões, com graus de dificuldade muito diferentes. Alguns realmente são mais fáceis, sempre utilizando a autoridade do nome de Jesus Cristo. Outras, todavia, são muito mais difíceis, assim como há hierarquias espirituais. O nosso assunto não é trabalhar batalha espiritual hoje, mas sim dizer que Jesus imediatamente resolveu a situação. Ele, como o Senhor do universo, resolveu a situação. Os discípulos ficaram encucados com aquilo, Eles não compreendiam por que eles não tinham conseguido, se eles seguiram toda a cartilha, todo o manual. Jesus, então, à parte, explica para eles que a batalha espiritual não se trata de seguir uma cartilha. Talvez aquela cartilha vai servir para situações mais amenas, mas, no geral, se trata realmente de estar revestido de fé. O problema central aqui, Jesus Cristo disse, foi por causa da pequenez da vossa fé. E Jesus deixa a explicação mais clara, mais assim, prática e objetiva, quando ele diz que esta casta, ou seja, essa categoria, essa variedade de demônio, não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, a oração e jejum como uma maneira de você adquirir proeminência, a habilidade, experiência
com a batalha espiritual? Eu queria dizer para você que a batalha espiritual não é algo que está reservada somente para pastores, missionários, né, oficiais da igreja, porque ela tem muitas formas. Ela pode ocorrer como uma possessão demoníaca, mas pode acontecer com um engano, né, com a tentação, enfim, com situações que te levem a pecar, que te levem a esfriar na sua fé. Né? De muitas maneiras, né, o diabo e seus anjos usam de muitas estratégias. E determinadas castas não necessariamente se manifestam por meios assim explícitos, mas essas castas só são vencidas por meio de jejum e oração. Por quê? Porque também a fé, embora ela seja um dom, ela não vem completa, né, quando Deus nos dá. Ela vem para que a gente a desenvolva, para que a gente possa crescer nessa fé e possa aprender a utilizá-la. Né? E a maneira para que a fé se desenvolva no nosso coração é a oração, com o auxílio dos jejuns. Né? Então, a oração e o jejum que está envolvido aqui não é necessariamente você ficar ali suplicando a Deus por poder, para derrotar os demônios que há no seu caminho. Não, mas de uma forma mais ampla, é você fazer uso da oração como um meio de graça, de forma sistemática, constante, rotineira na sua vida. Fazer uso profundo da oração, né? Gastando tempo a sós com Deus e tempo de qualidade para orar profundamente, derramar o coração, se desligar das atividades do dia a dia. E o jejum, como já foi explicado nos outros vídeos, ele é uma ferramenta que potencializa a nossa oração, porque ele nos ajuda a depender de Deus. Ele nos ajuda a não confiar em nós mesmos, a não confiar no nosso próprio corpo, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias faculdades, né? E nos ajuda a desligar, né, daquilo que é material, daquilo que é carnal, para um encontro, tanto quanto possível, espiritual com Deus, por meio da oração. O jejum sempre acompanha a oração. Então, para não me delongar muito, essa passagem ela enfatiza que nós devemos sim orar com instância e devemos jejuar como auxílio à oração para que possamos crescer na nossa fé. E ao crescermos na nossa fé, ao ganharmos proeminência na nossa fé, estejamos preparados para lidar com as investidas do inimigo. Né? Sejam manifestações visíveis da presença dele, né? Ou sejam outras estratégias mais sutis, mas não menos poderosas. Estratégias que visam, né, ganhar o nosso coração, visam a nos escravizar e a nos manter pequenos, ineficazes e inoperantes como servos de Deus. Então, meu irmão, não seja negligente. Né? Reserve tempo para orar na sua vida, não apenas nessa semana, mas reserve tempo, crie uma rotina de oração e programe-se também durante o mês para ter dias de jejum acompanhado, evidentemente, de oração. Não é só uma dieta, é jejum e oração, as duas coisas sempre acompanhadas uma da outra. Espero ter acrescentado algo a mais na sua vida e que isso te incentive a fazer uso diligente desse excelente meio de graça. Deus os abençoe.